Fato econômico, a economia além da conjuntura de volta, mais uma vez, agora comigo, André Pereira, e meu parceirão agora, Gustavo Gaia da Silva. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom? Boa noite a todos. Então vamos lá, vamos falar um pouco de economia? Vamos? Vou passar aqui uma apresentaçãozinha rápida, tá? Com algumas informações. Né? Informação geral, né? O fato econômico e economia na conjuntura, dessa vez agora comigo e contigo. Né? Três assuntos assim rápidos para a gente bater um papo. Primeiro são o desempenho das bolsas e a Bolsa Brasileira, com bom desempenho nesse ano de 2025. Depois a gente vai dar uma palhinha rápida com relação ao Focus dessa semana, sem novidade nenhuma, né, com relação à semana anterior. E aí a gente faz um fechamento ali com a economia de 2025, 2026, que a gente acha que pode ocorrer para esse período. Né? O que a gente tem de desempenho de bolsa, né? Ibovespa nessa primeira semana de novembro com alta de 0,8, novembro desempenho 3,8, né? Um bom desempenho. 2025 com uma alta de 29,1, a S&P 500 hoje com alta de 1,55, na semana 1,6, no ano alta de 16,2, Dow Jones com uma alta de 11,3, a Bolsa Espanhola com uma alta de 39,6 e a Bolsa Alemã com alta de 20,4% no ano. Né? Então, a gente vê um desempenho assim bem interessante das bolsas, a Bolsa Brasileira, né? E as demais bolsas também dizem, né? O mercado financeiro diz que a Bolsa Brasileira está barata ainda, frente àquele desempenho que teve desde a época da pandemia da Covid, né? Que já passou algum tempo da pandemia, que muita gente já até esqueceu, mas foi logo ontem ali. Né? Que vem o Focus? Né? Depois eu faço eu deixo os dados ali para tu dar uma palhinha. O Focus para essa semana veio com o mesmo desempenho da semana passada, né? 4,55 de IPCA para o ano, acima ainda da meta, que é 3, e da banda superior 4,5%. Aquela convergência muito que lentamente para a parte superior da banda de 4,5%, o PIB mantido ali 2,16%, né, 2,16%, um câmbio de 5,41%, e a taxa Selic, acho que já está batido o martelo de 15% para esse ano. Né. 2026, ano eleitoral, política fiscal expansionista, o governo atual tentando se reeleger, uma IPCA de 4,2, já abaixo do teto da meta de 4,5, mais longe ainda da meta de 3%, um PIB menor, 1,78, um câmbio que eu acho que ainda está muito longe para a gente precificar um câmbio para o final de 2026 de 5,50, e aí sim, uma Selic de 12,25, como os bancos já estão dando 12,25 para o ano que vem. Né? Então, esse mais ou menos o resultado que a gente tem ali com o desenho, né, para 2025 e 2026, lembrando que é um período eleitoral. Né? O que tu tem, assim, o que tu espera da economia? O que tu acha que vai ocorrer? Você que trabalha no mercado financeiro agora, né? Aliás, já trabalhava no mercado financeiro, agora é um outro tipo de mercado financeiro. Como é que tu está vendo essa movimentação da economia brasileira, o desempenho das bolsas, o dólar batendo 5,30, a bolsa batendo 14ª semana, alta consecutiva, 155 mil pontos. Como é que tu enxerga isso e, ao mesmo tempo, uma Selic de 15% com um dos maiores juros reais entre os países? Pois é, André, a gente acaba percebendo aí na economia que essa bolsa ali de 150, hoje batendo mais que 150 mil pontos, é um reflexo de entrada de valores na economia brasileira por parte do exterior. Então, como tu disse, hoje estamos com a segunda maior taxa de juros real do mundo, só perdendo pela Turquia. Então, há uma grande entrada de investidores estrangeiros no país, até porque a inflação americana está tendo, né? Está tendo essa inflação americana não só no exterior, mas também no mundo como um todo.
Então, a perspectiva, sim, é de aumento dessas taxas de juros nos Estados Unidos. Não se sabe se vão aumentar mais 0,25 agora para o próximo mês ou somente para janeiro. Mas esse é o fruto de uma economia emergente que está com a segunda taxa real mais alta do planeta, né? Então isso acaba atraindo capital estrangeiro e o exterior vê as empresas brasileiras ali com uma possibilidade muito grande de crescimento. E isso reflete consequentemente na bolsa, né? Tirando um pouco a política fiscal interna que diz ao contrário daquilo que a bolsa tá mostrando, mas a questão da taxa Selic a gente percebe que vai se manter sim entre 15% até o final do ano. Há alguns relatórios de economia, de economistas relatando que a tendência é começar a baixar por meados de fevereiro. Tem uns mais otimistas que logo em janeiro vai ser feito algum corte, mas a minha percepção ainda é que a inflação vai fechar fora da meta das bandas cambiais, né, do teto ali que é o estimado. E por sinal disso, a gente vê que o Banco Central não vai estar diminuindo a Selic, enfim, mantendo ela por um período maior em 2 dígitos. Percebe-se que não só em 2026, como 27 e 28, ainda teremos taxa Selic de 2 dígitos no cenário brasileiro. O que isso, de fato, preocupa a questão do crescimento econômico como um todo, porque as empresas, as pessoas físicas acabam deixando de tomar crédito, porque o crédito fica mais caro. O setor imobiliário também sofre muito com essa questão de tomada de crédito. Então, realmente, o objetivo de ter a taxa alta é realmente tentar buscar trazer a inflação mais baixa. E com isso, houve-se uma desaceleração na economia que pretende-se para o próximo ano estar fechando em 12,25, e como demonstra ali no relatório do Boletim Focus. Para a gente fazer esse fechamento, então, Gustavo, como é que tu acha que tu vai ter o desempenho da economia brasileira em 2026, ano eleitoral, política fiscal expansionista, política monetária, por enquanto, restritiva, vai ser um pouco menos restritiva do que é hoje, né? Como é que tu vê esse cenário para a economia brasileira no ano que vem? Tu é um Eu, cara otimista ou realista ou pessimista? eu vou ser um cara mais realista, então eu acho que vai ser uma economia mais freada, sim, por conta da incerteza, não só das questões da taxa de juros, mas também do cenário político, em que não se sabe ainda ao certo quem vai ser os candidatos de oposição à esquerda hoje. Então eu sou um pouco mais cauteloso. Não afirmo que vai ser talvez uma virada na questão política, mas o que impacta, o que preocupa bastante é a questão das contas públicas para os próximos anos. Isso eu acho que é um ponto bem interessante a destacar, porque só esse ano já foi pagado mais de 1 trilhão de juros à economia brasileira. Isso é muito juro pago por conta dessa Selic alta. Então, a expectativa é que realmente a economia comece a desacelerar e para que se possa realmente baixar as taxas de juros. Mas eu acredito que vai ser um ano um pouco desafiador por cenário político. Vai muito da questão política e econômica, né, professor? De qual o caminho que o governo atual vai tomar em relação a isso. Se vai ter um viés mais populista ou vai realmente focar nas questões das contas públicas e tentar fazer esse ajuste fiscal que, por sinal, preocupa para os próximos anos. Ok, Gustavo, a gente volta a falar isso um pouco mais adiante, né? A gente sabe que chegando no final de 2025 já se desenha de forma mais clara o cenário para 2026, quem serão os candidatos, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia de como é que vai estar funcionando a política monetária, a política fiscal e o toma lá da cá, né? Porque a gente sabe, a nível de Brasil, o período eleitoral, normalmente, para não dizer quase sempre, tem uma política fiscal bem mais frouxa, porque todo o partido que está no poder quer se perpetuar, né? Não quer perder a eleição. Isso. Então, 2026 promete ser um ano de muitos desafios, né? Conseguir
puxar o núcleo da inflação para baixo, para convergir para a meta de 3, né, fazer um crescimento econômico, que você mesmo falou, segurar o câmbio, porque é o câmbio que está fazendo com que a inflação esteja convergindo, mesmo que lentamente, para o teto da meta de 4,5%, e essa Selic, que é uma Selic restritiva, que inibe investimento, produção em renda, né? Então, são muitas as variáveis que vão fazer uma dança, né, no ano que vem, ano eleitoral. Né? Fato Econômico e Economia na Conjuntura te agradece a participação. Voltamos em breve com mais algumas falas de economia, mais conversas de economistas e o ponto de vista de cada um, que é sempre interessante. Grande abraço e obrigado pela presença. Obrigado.